Hoje vou pregar sobre Pentecostes. Vocês podem dizer, pastora, mas hoje não é o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é no dia 8 de junho. E por isso é que vamos fazer os batismos nas águas nesse dia, que é o dia de Pentecostes. Mas este período, desde a Páscoa ao dia de Pentecostes, chama-se Pentecostes. Porque Pentecostes não é aquilo que às vezes algumas pessoas imaginam e falam. Para algumas pessoas, Pentecostes é falar em línguas e fazer barulho. Quanto mais barulho, melhor. Mas eu quero vos dizer que Pentecostes não é isso. Isso aconteceu realmente no dia de Pentecostes. Mas Pentecostes não é isso. Então, o que quer dizer a palavra Pentecostes? Hoje é mais uma lição, mais uma mensagem de ensino do que propriamente uma pregação. Pentecostes, a palavra Pentecostes vem do original grego, quer dizer 50. E, então, o dia de Pentecostes acontece exatamente 50 dias após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, 50 dias após a Páscoa. Então, o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre as primícias da Igreja, este dia de Pentecostes já existia. Não deu início naquele dia. Era um dia que já existia. E já vou mostrar na Bíblia. Porque a festa de Pentecostes faz parte das 3 festas anuais que se festejava e comemorava em Israel. Estas 3 festas eram festas longas, normalmente de uma semana, e esta festa de Pentecostes era a mais frequentada, porque já era primavera, as pessoas movimentavam-se melhor e era a festa mais frequentada. Também era obrigatório a presença de todos nesta festa, sobretudo os homens, não era facultativo, era obrigatório. Bem, posto isto, ainda temos o Pentecostes, o dia de Pentecostes também é chamado a festa das semanas. Isto para quê? Mas isto tem alguma coisa a ver? Tem. Porquê? Porque nós temos que aprofundar um pouco mais a palavra de Deus e ir para além daquilo que às vezes imaginamos. Ir para além daquilo que é básico. Nós precisamos de ter uma estrutura ainda mais sólida na palavra de Deus. Então era a festa das semanas porque era exatamente 7 semanas desde o dia de Páscoa ao dia de Pentecostes. Então é assim, havia 3 festas, era a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, que não foi por acaso que Jesus morreu e ressuscitou no dia da Páscoa, porque o dia de Páscoa também era uma festa que já era celebrada desde o Antigo Testamento. E Jesus morreu na Sexta-feira Santa, como chamamos, e ressuscitou no domingo, ao 3º dia, exatamente no dia de Páscoa. Foi por acaso? Não, porque Deus não faz nada por acaso. Deus não faz as coisas por fazer. Deus não fala por falar. Deus não se move por apenas mover. Deus tem um propósito com todas as coisas que Ele faz. Então eu expliquei o que quer dizer o significado da palavra Pentecostes. Nós podemos ver isto, eu vou dar versículos da Bíblia para vocês que estão aqui, mas também para quem está em casa, poder estudar, aprofundar. Eu não vou lê-los agora, nem me debruçar sobre eles, porque não teria tempo para dar a mensagem, mas em Levítico, capítulo 23, versículo 15 a 21, vocês vão encontrar informação sobre isto. Em Deuteronômio 16, 9 a 12, também. Em Êxodo 23, também fala sobre isto. Então, o que é que... Então, como o Espírito Santo foi derramado
no dia de Pentecostes, sobre as primícias da igreja, ou sobre a igreja primitiva, como nós falamos, sobre os primeiros cristãos, então este nome ficou retido também na vida cristã e começou-se a chamar também o derramamento do Espírito Santo, primeiro derramamento do Espírito Santo, o Pentecostes, portanto, Pentecostes cristão. Que nós celebramos o quê? Vou beber um bocadinho de água. Uma coisa interessante também que se vê, e já vou ler a Bíblia, versículos da Bíblia para vocês. Isto é uma introdução. Espero não ser como o meu marido, que nunca saía da introdução, está bem? Ele ficava sempre na introdução, porque a introdução dele era muito longa. Então, este dia de Pentecostes era também o dia em que se celebrava ou comemorava o dia em que a lei tinha sido dada a Moisés no Monte Sinai. Então, era um dia que celebravam, festejavam. Por exemplo, nós festejámos o nosso aniversário domingo passado. Estávamos a celebrar o dia em que começámos aqui a igreja, está bem? Então, o dia de Pentecostes era o dia comemorativo para festejar o dia em que a lei tinha sido dada a Moisés. Ou seja, a partir daquele dia, o povo tinha a lei para se reger, não é? Então também não foi por acaso que o Espírito Santo derramou-se sobre a igreja no dia de Pentecostes. Porquê? Porque ia dar início a uma nova lei. A lei de Moisés para nós cristãos ia ser cancelada, vamos lá assim, ficava obsoleta, porque já não ia funcionar para a igreja. E começava o quê? A nova lei, a lei do Espírito de vida em Cristo. Vocês estão a aprender alguma coisa? Então, pronto. Então, esta lei, qual é esta lei? Esta lei do Espírito de vida em Cristo é a lei do amor. Lá vamos nós voltar a falar de amor. E para nós vivermos esta lei do amor, nós só conseguimos pelo poder do Espírito Santo. Ninguém, irmãos, humanamente consegue amar como a igreja ama e se dá uns com os outros. Está bem? Nós olhamos para a igreja, hoje falta muitas pessoas, temos uma grande equipa hoje em Évora a ministrar. Cerca de 20 pessoas dos nossos irmãos hoje estão em Évora. E temos outros, por causa dos votos, das eleições, não se esqueçam de votar. Também votem quem quiser, mas votem, está bem? Porquê? Porque é um dever nosso. Eu não vou dizer vote neste ou naquele ou no outro. Cada pessoa é livre para votar em quem o seu coração entender que deve votar. Mas vote, é um dever cívico, é um dever nosso. Eu também voto. A hora do almoço eu vou votar, se Deus quiser. Então, para explicar o quê? Que a lei nós só podemos amar uns aos outros. Nós vemos uma igreja composta de todas as classes sociais. Nós vemos uma igreja composta academicamente também de vários estatutos, não é? Nós vemos uma igreja composta de negros, de brancos, de asiáticos, pronto, de todas as etnias e raças, como se costuma dizer. Então, e como é que nós conseguimos nos amar uns aos outros? Só pelo poder do Espírito Santo, irmãos. Só pelo poder do Espírito Santo é que nós olhamos para o nosso irmão e conseguimos amá-lo, apesar de, algumas vezes, sei lá, não ser bem aquele tipo de pessoa até que quem nós escolheríamos como amigos ou para viver. No entanto, são nossos irmãos e só por causa disso nós os amamos.
Uma das coisas que o Espírito Santo também faz connosco é que ele ensina-nos a amar. Ele ensina-nos a amar pessoas que de outra forma nós nunca amaríamos. Ele ensina-nos a aceitar pessoas que de outra forma nós nunca aceitaríamos. Ele ajuda-nos a conviver com pessoas que fosse do nosso homem ou mulher natural, nós nunca conviveríamos com essas pessoas. Os irmãos estão a entender onde é que eu quero chegar, onde a Bíblia quer chegar. Então, nós vemos pela palavra de Deus que esta lei do Espírito de vida em Cristo foi estabelecida no dia de Pentecostes. Então, o dia de Pentecostes não é apenas aquele falar em línguas, irmãos. Isso aconteceu, o dia de Pentecostes, e nós dizemos assim, só naquele dia 3.000 pessoas se converteram. Mas sabe uma coisa? Naquele dia, naquela cidade, estavam milhares e milhares e milhares de pessoas. Isso, ou seja, naquele dia nem todos se converteram. Converteram-se 3.000 pessoas, mas quero-vos dizer que estava muito, muito, muito mais gente do que 3.000 pessoas, que era obrigatório todo Israel estar naquela celebração. Então, nós vamos ver aqui em Atos, capítulo 2. Eu gosto muito fico encantada com isto, como Deus escolheu o dia de Pentecostes para o Espírito Santo descer sobre a igreja e a começar uma nova fase da igreja. A igreja ter que viver pela lei do amor, a lei de Moisés que tinha sido comemorada até ali. Aliás, os judeus ainda comemoram assim, mas para os cristãos começou o quê? O Pentecostes cristão, ou seja, a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E eu gosto de ver, acho isto lindo, porque até ali se comemorava a lei. A partir dali nós comemoramos a graça, porque é pela graça que o Espírito Santo é derramado sobre nós. Então vamos ler aqui, no dia, Atos capítulo 2, de facto, pregar sobre o Pentecostes, nós podíamos estar estas semanas todas, corresponde ao Pentecostes, a pregar e não esgotaríamos o assunto. Diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Há aqui uma parte que eu quero salientar. É que eles começaram a falar em outras línguas, mas eram línguas que aquelas pessoas que estavam ali naquela festa entendiam. Havia várias tribos, várias ali representadas com dialetos diferentes, com línguas diferentes, e o Espírito Santo usou aqueles 120 pessoas para falarem na língua deles todos. O que eles ficaram admiradíssimos, eles ficaram pasmados, como é que aqueles homens, alguns deles nem sabiam ler e falavam para eles e pregavam o Evangelho na própria língua que eles entendiam. Este foi um grande milagre, este foi um fenómeno que aconteceu no dia de Pentecostes. Então, vamos continuar. E porquê é que eles estavam ali reunidos, irmãos? Eles estavam ali reunidos porque eles tinham recebido instruções de Jesus. Vamos ver aqui em Atos capítulo 1, diz assim, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai
que de mim o vistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, ele estava ali em obediência às instruções de Jesus. Se nós queremos viver uma vida cheia do Espírito Santo, nós precisamos de viver uma vida em obediência à palavra de Deus. Está bem? Não há outra forma. E, continuando, vemos que, então, que aqui eles estavam reunidos, eles estavam juntos. Uma coisa que também é interessante que se vê no dia de Pentecostes é que eles eram 120. De 500 que viram Jesus subir, só 120 é que obedeceram às instruções de Jesus. E aqueles 120 estavam em união. Eles estavam ali há 10 dias à espera de que Deus fizesse aquilo que ele tinha prometido. 10 dias. Será que eles tomavam banho naqueles 10 dias? Não sei. Não sei. Só sei que naqueles 10 dias eles viviam em união. Eles estavam unidos no mesmo propósito. O propósito era esperar que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles para que eles recebessem o poder de pregar o Evangelho. Meus queridos irmãos, o Espírito Santo é mais, o batismo no Espírito Santo é mais do que falar em línguas. O batismo no Espírito Santo é o batismo no poder de Deus para pregarmos o Evangelho. De facto, há 3 batismos. Há o batismo em Cristo, que é quando nós chegamos à igreja, somos mergulhados na igreja. Ao batismo nas águas e ao batismo no Espírito Santo. O batismo nas águas é para o arrependimento. Agora, nos grupos de vida, as próximas 2 semanas, vamos estar a ensinar sobre o batismo nas águas. O batismo nas águas é o batismo para o arrependimento. Foi o batismo que João Batista anunciou. E às vezes nós olhamos para Jesus e dizemos, só conhecemos aquela parte em que Jesus disse, olha, agora batiza-me. E João Batista diz, olha, quem sou eu para te batizar? Eu nem sou digno de desapertar as tuas sandálias. Esta é a parte que nós conhecemos. Nós não conhecemos o trajeto de Jesus até aquele momento. Jesus já estava há bastantes dias com João Batista. Teoricamente, Jesus foi discipulado por João Batista. João Batista conhecia Jesus. Jesus conhecia João Batista. E quando Jesus chegou para ser batizado nas águas e dizer agora, batiza-me, ele não chegou ali de repente, não chegou ali, olha, vinha de uma viagem, agora batiza-me. Não. Ele já estava há alguns dias com João Batista. E quando João Batista estava no Jordão a batizar, ele aparece lá. E então João Batista disse, olha, aquele que vem aí, é aquele para quem eu vim preparar o caminho para ele. Então, a partir de agora, vocês não olham para mim, mas olham para ele. E este foi o percurso que Jesus fez. Então, vemos que o Pentecostes cristão nasceu com as primícias da igreja. Quando nós dizemos a igreja primitiva, nós estamos a falar dos primeiros cristãos. Foram cheios do Espírito Santo. Eu estou a pregar assim suavemente de propósito, para que nós aqui e lá em casa nós entendermos melhor o que quer dizer o Pentecostes, o que quer dizer ser cheio do Espírito Santo, o que é viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Uma vida guiada pelo Espírito Santo é uma vida que se dedica a 2 coisas, irmãos: ao estudo da palavra e à oração.
Não há outro meio de ter uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Então, nós vemos aqui, a igreja nasceu como as primícias. Foram os primeiros cristãos. Foi a primeira colheita dos homens do reino das trevas para o reino do Filho de Deus. Ou seja, para o reino do Filho do seu amor. Eu vou aqui dar só 2 pontos ou 3. E agora, no que diz respeito, eu tenho estado a falar na igreja como uma forma coletiva, como uma comunidade que eles estavam ali. E agora para nós, o crente individual. Como é que acontece isso? A descida do Espírito Santo é a garantia sobre a vida de uma pessoa, é a garantia que aquela pessoa foi regenerada, tem uma nova vida com Jesus Cristo. É o selo. O batismo do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre uma pessoa é o selo de que aquela pessoa está salva. É o selo de que aquela pessoa está regenerada. É o selo de que aquela pessoa é uma nova criatura. Está bem? Posso passar à frente? Posso? Pronto. Não durmam, está bem? E a garganta assim. Também foi aqui que, vamos lá, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Nós vamos ver que foi aqui também, 2 de Pedro, capítulo 1, pronto, versículo 4. Diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Esta foi a primeira promessa que se cumpriu na igreja na igreja primitiva. Foi os homens e mulheres fazerem parte da natureza divina. Quero dizer-te a ti que tu não és uma pessoa qualquer. Tu tens a natureza de Deus. Tu és uma filha e um filho de Deus. Então não és uma pessoa qualquer. Tu és aquele e aquela que Deus apostou em ti, sabes? Tu és aquele e aquela que Deus derramou o seu amor de uma forma infinita. Tu és aquele e aquela que Deus pôs o seu selo, a sua aprovação e dizer: este é meu filho, esta é minha filha. E sabe uma coisa? Aos filhos de Deus, nem o diabo, nada, nem ninguém os pode arrebatar da mão de Deus, irmãos. Nós somos dele, ele é nosso pai, ele cuida de nós, irmãos. Ele guarda-nos, ele protege-nos, ele abre caminho onde não há caminho. Amém. Ele põe anjos à nossa volta, à nossa esquerda, à nossa direita. Ele vai à nossa frente. E diz a Bíblia que ele também vai à nossa retaguarda. Sabe porquê é que ele vai à nossa retaguarda? Para nos proteger. Para que o diabo, nas nossas costas, não nos aponte a arma e nos mate. Ele vai à nossa retaguarda. O diabo nada pode fazer contra nós. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o Espírito de Deus que está em nós, irmãos. Maior é aquele que nos salvou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é maior do que o diabo, os demónios ou qualquer homem ou mulher que queira fazer alguma coisa. Que qualquer bruxo, qualquer feiticeiro, qualquer maldição que lance sobre si. Irmãos e igreja, não tenham medo de maldições, porque vocês já foram abençoados. E a quem Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Amém. Nós não vamos ser abençoados. Nós já somos abençoados.
E a bênção de Deus é maior do que qualquer maldição. Ou acreditamos nisto, ou teremos uma igreja sempre com medo de ser perseguida pelo diabo. Nós já pertencemos ao diabo. Isso foi passado, irmãos. Já não é o nosso presente. O nosso presente é com Jesus Cristo. O nosso presente é sermos guiados pelo Espírito Santo. Nós estamos selados. Para aqueles que estão à espera da marca da besta, olha, marque, espera o tempo que quiser. Eu já estou marcada pelo sangue de Jesus. Nós já estamos marcados pelo sangue de Jesus. Qual besta, qual carapuço. Oh, meu Deus. Vamos um bocadinho mais à frente. Porque é que o derramamento do Espírito Santo precisava de vir sobre a igreja e precisa de vir sobre nós? Porque o Espírito Santo é a emanação da presença de Deus. É o brotar da presença de Deus. Quando nós dizemos a presença de Deus está aqui, nós estamos a dizer o Espírito Santo está aqui. Quando nós dizemos a presença de Deus é palpável, nós podemos dizer a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo é palpável. Tocou em mim. Amém. Quando nós dizemos a presença de Deus me faz chorar. Isso acontece comigo muitas vezes. É a mesma coisa que dizer o Espírito Santo de Deus tocou a minha alma de tal maneira que me fez chorar. Estão a ver, irmãos? Isto é o que quer dizer o Pentecostes. É mais do que estar ali numa gritaria. Sabe uma coisa? Quando eu ouço gritar muito, fico com vontade de fugir. Verdade? Mas pronto, vamos continuar em frente. Então, qual é o trabalho do Espírito Santo hoje? O trabalho do Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes até hoje, e até que Jesus queira, o trabalho do Espírito Santo é continuar e completar a obra que Jesus começou. Porque Jesus, fisicamente, ele não podia chegar a todo lado, mas pelo seu Espírito, ele pode estar em todo lado ao mesmo tempo. E assim a obra está a ser completa. Então, isto, outro ponto. O dia de Pentecostes corresponde... isto já preguei isto. Sobre a lei, a nova lei. Então, vemos que... Outro ponto que eu quero assinalar com vocês. O princípio da nova vida no Espírito Santo assinala a terminação da escravidão do sistema deste mundo. O sistema deste mundo já não tem poder sobre vocês nem sobre mim. A escravidão, nós estávamos escravos de Satanás. Era ou não era? Eu fui escrava de Satanás. E fiz muitas coisas erradas pelo poder de Satanás. Como ocultismo, etc. Mas sabe uma coisa? Agora somos novas criaturas. Nós estamos libertos da escravidão de Satanás. Ele já não pode mais nos escravizar. Assim, este é também um paralelo com aquilo que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, no dia que foi liberto, o que é que aconteceu? Eles foram libertos do Egito, da escravidão do Egito, para a liberdade. E nós fomos livres e libertos da escravidão de Satanás para viver em liberdade. Vou passar mais à frente para não demorar muito. Também o dia de Pentecostes marca a altura em que a igreja passou a ser uma só. Uma igreja para todos. Não é para todos, como vocês já têm ouvido, mas uma igreja para todos os nascidos de novo. Amém.
E isto, uma igreja para todos, quer dizer que naquele dia, judeus e gentios foram cheios do Espírito Santo. Por isso foi uma igreja que foi unificada pelo poder do Espírito Santo. E a igreja, ainda hoje, só pode ser uma igreja unificada, uma igreja unida pelo poder do Espírito Santo. De outra forma, não se consegue. De outra forma, humanamente, a tendência do homem é que cada um puxa para o seu lado. Quem é que sabe o que eu estou a dizer? Eu penso desta maneira, tem que ser feito desta maneira. O outro, mas eu penso daquela maneira, então tem que ser desta maneira. Então, se não é desta maneira, nem é da minha maneira, então também não quero, não faço parte. Não, essa é a tendência humana. Nós somos assim, o nosso ego quer sempre que seja feito à nossa maneira. Mas quando nós experimentamos o poder do Espírito Santo, nós vemos, não é a minha maneira, mas é a maneira de Deus. Isso, só assim é que a igreja pode viver unificada, crescer e se multiplicar. Nós podemos ver, e estou a tentar terminar o mais rápido possível, que os discípulos, eles tiveram aquele enchimento do Espírito Santo daquela forma, porque eles estavam unidos. Uma igreja unida, irmãos, é uma igreja que dá permissão ao Espírito Santo para ele se mover e se derramar sobre quem ele quiser e fazer aquilo que ele quiser. Quando há divisão na igreja, eu digo-vos uma coisa, o Espírito Santo não pode se mover nesse lugar. Por isso, uma das minhas orações diárias é para que sejamos uma igreja unida, sabe? Independentemente dos nossos sentimentos diferentes. Independentemente, foi aquilo que aconteceu com eles na igreja primitiva, no dia de Pentecostes. Eles estavam ali há 10 dias, irmãos. Podia ser mais, mas não, Deus tinha um propósito. A descida do Espírito Santo tinha que ser no dia de Pentecostes, do ponto de vista de Deus, porque era o dia que eles comemoravam a lei de Moisés. E Deus queria estabelecer uma outra lei, a lei do amor, a lei do Espírito de vida em Cristo, que iria anular ou substituir a lei de Moisés. Então, para sermos uma igreja cheia do Espírito Santo, isso quer dizer que todos nós precisamos de nos esforçar para viver em união. Porque união não é uma coisa que acontece assim, acontece. Não, união é algo que se trabalha. É algo que nós nos esforçamos para a união acontecer. E porquê é que nós fazemos isso? Porque nós sabemos que onde há união, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. E isto não é só na igreja, irmãos. Na família, por exemplo, é a mesma coisa. Uma família unida é uma família invencível. Sabiam disso? É verdade. Quanto mais unida for a família, mais essa família prospera. Por exemplo, numa firma onde há sociedades, se houver união, aquela firma prospera. Se não houver união, mais cedo ou mais tarde vai-se desfazer. É uma questão de tempo. Na igreja é a mesma coisa, irmãos. Se houver união, Deus move-se. Se não houver união, as coisas não acontecem. Parece que estou assim, não é? Mas estou a ensinar. Isto é fundamento, irmãos. Isto é mais profundo do que aquilo que nós às vezes pensamos. Senhor, manda aí o Pentecostes, mas está a discutir com o irmão do lado. Senhor, olha, manda o Pentecostes sobre nós, Senhor. Nós precisamos da tua presença. Nós precisamos do Pentecostes seja derramado sobre nós. Mas odeia aquele, amaldiçoa o outro, não fala com o outro, discute com o outro. Eu quero dizer que ninguém assim vai experimentar o poder do Espírito Santo. Ninguém assim vai receber o Pentecostes. Quer na sua família, quer na igreja, quer onde esteja, onde há desunião, aí
não há bênção. Onde há união, Deus ordena a sua bênção. Então, isto é muito importante. Vê famílias que não prosperam. Eu digo que são famílias que não vivem união. Não trabalham para a união da família. Alex, estou a falar alguma coisa errada? Estou a falar alguma coisa errada pela Bíblia. Estou a falar pela Bíblia. E nós temos vários exemplos no Antigo Testamento. De famílias que eram unidas e prosperavam. Famílias que eram desunidas e ia cada um para o seu lado. Irmãos, a família é importante. Se vocês trabalharem a união na família, isso quer dizer facilmente a união da igreja trabalhada, porque a igreja é composta de famílias. Se queremos uma sociedade melhor, precisamos de famílias melhores, porque a sociedade, a nossa sociedade, que nós apontamos tanto o dedo, não é? Às vezes, a nossa sociedade é composta por mim, por ti e por todas as pessoas. Então, a nossa sociedade vai ser aquilo que eu sou, que eu semeio. Amém? Estou a gostar da mensagem? Posso continuar, irmão? Posso continuar? Estou a falar aqui com este irmão. Ele diz que sim. Ainda bem. Então, o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, veio trazer unificação à igreja. E sabe porquê é que nós precisamos do derramamento do Espírito Santo? Para realmente nós podermos viver unidos e amigos uns dos outros. E sabe uma coisa? Eles todos eram diferentes. 120 pessoas não eram todas iguais. Não pensavam todas da mesma forma. Os sentimentos de todos não eram iguais. Os interesses de todos também não eram iguais. Por exemplo, o interesse do engenheiro não é o mesmo interesse que eu tenho. Pronto. Nós temos aqui vários interesses diferentes. Por exemplo, homens de negócios, eles têm interesses que eu não tenho interesse naquilo, mas eles têm o trabalho deles, é a vida deles. Não é? Agora, nós podemos pegar em todos os nossos sentimentos e em todos os nossos interesses, mas quando lutamos por uma causa, que é a causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o que importa é a causa, o que importa é o Evangelho, o que importa é ganharmos almas para Jesus, independentemente dos nossos interesses e dos nossos sentimentos. Amém? Então, e agora para terminar, vocês estão a gostar? Estão a aprender alguma coisa? Porque, sabe uma coisa? Nós vemos pela Bíblia que Jesus, a maior parte do tempo da vida de Jesus, do ministério dele, não foi a fazer milagres. Apesar de estar todos os evangelhos cheios, repletos de milagres. E Jesus não era propriamente um pregador. Jesus era o mestre, o ensinador. Ele gastou mais tempo da vida dele a ensinar do que a curar doentes, do que... Porquê? Porque é no ensinamento que as pessoas ganham raízes para poderem prosperar. Amém? Então, vamos aqui ainda ver só este ponto. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, eu quero dar a minha mensagem toda, porque próximo domingo temos o pastor Alex e suponho que ele vai pregar sobre o batismo ou qualquer coisa análogo com aquilo que estamos a falar. 1 Coríntios 12, 13, diz assim: pois todos nós, veja que aqui começa na introdução a unidade dos membros do corpo, está a falar disso. E no versículo 13 diz assim: pois todos nós,
fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Sabe uma coisa? Este derramamento do Espírito Santo não veio só sobre gentios e judeus, veio também sobre os escravos, sobre os empregados dos senhores daquele tempo, que eram chamados de escravos, porque eram mesmo escravos. E o escravo nunca tinha o mesmo direito que os seus senhores, mesmo religiosamente falando. Mas no dia de Pentecostes, essa coisa acabou. Não há nem senhor, nem escravo, nem pobre, nem rico. Todos beberam de um Espírito. Amém? Então, vemos aqui. Isto é para corroborar aquilo que eu tenho estado a falar com vocês. E agora sim. Agora é aquilo que eu tenho estado a falar. E vou terminar aqui. Salmo 133, versículo 1 a 3. Salmo 133. Eu já citei este salmo. Vocês em casa podem estudar melhor, pegam naqueles versículos que eu dei. Posso dar mais alguns para vocês. Efésios 1:10, por exemplo. 2 de Coríntios 3:3. Romanos 8:1 a 14. Tudo faz parte. Romanos 8:2. Tudo faz parte desta mensagem. Por uma questão de tempo, eu não consegui dar. Mas aqui vemos o Salmo 133 para finalizar. Finalizar com a palavra de Deus. Para aquelas pessoas que me estão a ouvir em casa e onde quer que estejam a ouvir, quer agora ou posteriormente possam ouvir esta mensagem, eu aconselho a pôr esta mensagem em prática. Procurar união. Procurar, apesar das nossas diferenças, nós podemos viver em união. Os casais podem viver em união. Ai, pastora, mas ele é tão diferente de mim, ou ela é tão diferente de mim. Olha, que eu conhecesse, eu não conheci casal mais oposto que eu e meu marido. Éramos completamente opostos. Fomos casados 35 anos, com 3 de namoro, 37 anos. Dávamos lindamente. De vez em quando havia um arrufo ou outro, mas quem é que não tem? Mas é de vez em quando. Um arrufo de vez em quando é uma coisa. Um arrufo todos os dias é outra coisa. Quem é que me está a perceber? É mesmo, aleluia. Aqui. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É uma das coisas que eu quero lembrar, que o Espírito Santo me lembrou agora. Sabe, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, aquilo que ele mais usa para roubar, matar e destruir é a desunião. É a falta de perdão, são as discussões, as palavras duras que se falam e amaldiçoadoras que se falam uns aos outros, sobretudo em família e casais. E a primeira coisa que o diabo vai roubar, olha, estejam atentos, primeira coisa que o diabo vai tentar roubar é na nossa vida financeira. Depois vai o resto. Depois vai a saúde, depois vai o resto, não é? Se quer sair dessa situação, digo-lhe uma coisa: pratique esta palavra que está a ouvir hoje. Busque o Espírito Santo. Acabe com as discussões. Acabe com as palavras duras uns para os outros. Acabe com isso. Acabe com as guerras em casa. Sabe que onde há discussões, atrai demónios.
Eu posso mostrar na Bíblia. Hoje não tenho tempo, senão vocês não saiam daqui. Discussões e palavras amargas uns aos outros atraem demónios a casa. Eu não quero viver em casa com demónios. Eu quero viver numa casa na paz do Espírito Santo. Amém? Então diz assim: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Isto refere-se ao Espírito Santo. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali, o que é que acontece? O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre.